Outra classe importante, então, a gente reduz a secreção ácida, elimina a bactéria, reduz a secreção ácida, trata a úlcera. Como é que eu posso, por exemplo, uma úlcera que não é causada por H. pylori, por exemplo, causada por anti-inflamatório não esteroidal. O ideal é quando você tiver ulceração por anti-inflamatório não esteroidal, o risco ao desenvolvimento de ulceração é diminuir o uso, parar o uso do anti-inflamatório. Se for uma doença crônica, em que não possa haver a possibilidade de diminuição do anti-inflamatório ou trocar a classe anti-inflamatório, apesar dos corticoides, os anti-inflamatórios esteroidais também provocarem desenvolvimento de úlcera, se isso não for possível, utilizar inibidor de bomba associado ao anti-inflamatório não esteroidal e pode-se utilizar também protetores de mucosa. O que é que são os protetores de mucosa? Eles vão mimetizar, de alguma forma, a barreira mucosa gástrica. Quem são os fármacos? Hoje, a gente tem 2 fármacos principais. Eu destaquei aqui 3, porque no passado foi muito utilizado o misoprostol. Misoprostol é um análogo de PGE2, de prostaglandina, tá certo? E como análogo de prostaglandina, ele vai fazer o mesmo papel, vai mimetizar o papel da prostaglandina, reduzir a secreção ácida na célula parietal e aumentar a produção de muco e bicarbonato e manutenção daquele epitélio, tá? Com o auxílio da microcirculação sanguínea da região. Por que não é mais utilizado? No Brasil, a prostaglandina, o misoprostol, só é indicado para uso hospitalar ginecológico, tá certo? Por quê? Porque a prostaglandina aumenta as contrações uterinas, então ele é abortivo. O medicamento é o Cytotec. Ele é encontrado no mercado negro e muitas usuárias fazem uso dele como um abortivo, tá certo? E nós temos ainda o sucralfato e o bismuto. O bismuto é o principal dessa classe. Como eu falei, ele ainda vai ser utilizado, inclusive, nos esquemas de antibiótico para o tratamento do H. pylori. Então, veja, os análogos de prostaglandina, como o misoprostol, podem interagir com os receptores, ele está aqui, ó, e vai interagir com os receptores, diminuindo a síntese ácida e aumentando bicarbonato e muco, então favorecendo a barreira mucosa gástrica, mas, como eu disse, pelo efeito adverso, principalmente mulheres em idade fértil, é contraindicado. Então, fora outros efeitos adversos que ele se encontra, ele não é mais utilizado com essa indicação, tá certo? E nós temos o sucralfato, que é uma das moléculas, já foi até mais utilizada. Ele é um sal de sacarose complexado em hidroxialumínio, né? Então ele tem hidroxialumínio na molécula. Quando ele reage em ambiente ácido, ele vai formar uma pasta, um gel polímero, que uma analogia, então vocês estão vendo aqui uma figura que está mostrando uma região com a úlcera, que é mais ou menos que mostra uma figura, uma foto de anatomia patológica, onde a ulceração tem 5 milímetros de profundidade. Então, com isso, atinge a camada muscular da mucosa, às vezes até mesmo passa a camada muscular da mucosa e atinge camadas submucosas, né? Então, isso é para evitar que aconteça maiores agressões àquela região. O que o sucralfato faz? Ele reage em ambiente ácido e forma um gel. É como a prefeitura da cidade, quando vê um buraco na rua, joga asfalto em cima e fecha. É exatamente isso. Então, faz uma proteção sobre a úlcera que está ali formada, tá certo? Então, forma uma barreira física que impossibilita a piora da erosão do HCl, tá certo? E mais, o sucralfato estimula a produção de prostaglandina que mantém a barreira mucosa gástrica. Então, veja que importância ele tem. O uso clínico dele é mais limitado hoje em dia. O que ele tem de efeito adverso? Por ele ter alumínio na molécula, como eu falei lá nos antiácidos, o alumínio ele é constipador. Ele diminui a motilidade do trato gastrointestinal, ao contrário do magnésio, que aumenta essa motilidade. Então, o alumínio, por decorrência de ter alumínio, 2% dos pacientes que usam sucralfato relatam constipação. E em casos mais graves, o acúmulo do alumínio pode levar à insuficiência renal. Então, até por isso, por esses efeitos adversos, o uso clínico deles diminuiu. Outro fator é que eles precisam ser administrados até 4 vezes ao dia. Uma coisa importante na farmacologia, no estudo da farmacologia, é que quanto mais o paciente tiver que se remeter ao uso de uma substância por dia, de repetição desse uso,
menor vai ser a adequação dele à terapêutica, mais ele vai fugir daquilo. Então, o ideal são substâncias que sejam utilizadas uma vez ao dia, de 2 em 2 dias, quer dizer, uma menor frequência de uso. Quanto maior a frequência, menos ele vai se adequar àquela posologia, tá certo? E por último, o bismuto coloidal. O bismuto, como eu falei, ele tem propriedades parecidas com a do sucralfato, então é protetor da mucosa. Ele aumenta, assim como o sucralfato, a produção de prostaglandinas. Ele tem um mecanismo também de aumentar... ele tem uma característica de proteção. Ele tem uma propriedade de proteção contra a infecção do H. pylori, porque ele é uma molécula bactericida. Ele consegue se ligar às enterotoxinas da bactéria e, com isso, diminuir o prejuízo provocado pela bactéria e provocar, com isso, a morte da bactéria. Ele consegue se ligar e eliminar a bactéria. Então, por isso é bactericida. Tem o subcitrato de bismuto e tem o dicitrato bismutato tripotássico, tá certo? O bismuto, ele é útil para as úlceras ocasionadas pelo H. pylori, ele pode ser associado à terapia tríplice, formando a terapia quádrupla em associação com inibidores de bomba de próton, tá? Pode ser utilizado em gastrite e dispepsia associado ao H. pylori, tá certo? E os efeitos adversos são característicos, diarreia, cefaleia, e o principal é o escurecimento da língua e da dentadura dos dentes, por propriedades químicas do bismuto, mas você interrompendo o uso dele, você cessa esse efeito adverso característico do bismuto, tá certo?